denúncia no sindicato. Não é? A Comissão de Conciliação Prévia não presta bom serviço ao país, nunca prestou bons serviços ao país. Depois, eu fui convidado pela CUT e fui até o ABC Paulista. Fui até o ABC Paulista fazer uma visita. Lá a CUT, né? O pessoal da CUT, a diretoria da CUT. E eles me levaram a uma comissão de conciliação prévia. E mostraram, olha, aqui é diferente. E de fato funcionava muito bem. Eu saí fazendo um elogio daquela comissão. Mas acontece que ali era uma comissão dirigida por trabalhadores. Portanto, não poderia fazer o papel, exercer o papel que os outros estavam exercendo, que era o papel dos empregadores. Né? A comissão ali funcionava normalmente. Assim mesmo, eu creio que a Justiça do Trabalho está muito preparada para conciliar. Está dando provas agora, inclusive aqui em Natal. Né? Está dando provas de que pode conciliar muitas reclamações. Não precisa de comissão de conciliação prévia. Ainda sobre aquela época, o senhor acredita que valeu a pena ter lutado para a gente ter hoje 27 ministros no TST? Ah, sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Muita gente põe isso em xeque, sem dúvida, mas eu acho que sim, valeu a pena porque, na verdade, nós temos um volume de processos no TST, ainda temos até hoje, muito grande. E com a saída dos classistas, os classistas podem dizer, mas como os classistas saíram e fizeram falta? Não, é que os fizeram falta na medida em que os votos classistas eram feitos por assessores. Era o gabinete que fazia o voto, não era o classista. Ele apenas lia o voto nas sessões. Né? E então aquilo começou a fazer falta. Muitos processos, muita gente, muitas vagas de classistas, e nós lutávamos para que essas vagas fossem preenchidas por juízes togados. Conseguimos isso, felizmente. Foi muito bom para a Justiça do Trabalho, de um modo geral. Na época que o senhor esteve no TST, o senhor foi considerado um grande ativista político e institucional, né? O senhor acredita que valeu a pena ter dado, àquela época, a visibilidade que o senhor conseguiu dar à Justiça do Trabalho na mídia como um todo? Acredito que sim. E lhe digo o seguinte, eu fiz uma coisa de proposital, uma coisa proposital. Por quê? Porque eu tinha consciência de que com o novo governo, o governo do presidente Lula, que a Justiça do Trabalho estava em xeque. E provavelmente ela seria destruída, seria extinta. Lula foi um dirigente sindical que sofreu grandes decepções no TST, exatamente por conta dessa jurisprudência retrógrada que o TST tinha. Ele submeteu a muita humilhação até no TST, com continuadas derrotas. E o que é que eu fiz? Eu passei a defender o trabalhador, mostrar que a visão do TST não era aquela de antigamente, que o TST tinha nova visão e que nós precisávamos lutar por ela, por isso. Fiz uma campanha muito forte nesse sentido, mas senti alguma reação de algumas áreas políticas. E reação da área política. Eu vou lhe contar um detalhe. Eu fui naquela época como presidente do TST, e antes de Lula assumir, eu assumi a presidência do TST antes dele ser presidente da República, mas já eleito presidente da República, eu fui a um congresso da OAB em Salvador. E no congresso da OAB, quando terminou, Lula foi figura central, ficou na mesa principal, eu fiquei também. Nilson Naves, que era presidente do STJ, ficamos juntos, sentou-se também na mesa principal, presidente do STM, etc. Várias pessoas. E quando terminou a sessão, o presidente da OAB saiu apresentando o presidente aos presidentes de tribunais, sobretudo os tribunais superiores que estavam lá. No Nilson Naves, ele deu um grande abraço e disse que pretendia fazer uma visita ao STJ. Quando chegou a minha vez, ele só disse, tá certo, só como vai. Não disse mais nada. Foi muito seco o cumprimento do presidente. Eu senti que não era eu que estava sendo objeto do desprezo do presidente. Não, era a Justiça do Trabalho. Senti que era isso. Aí me posicionei no sentido de salvar a Justiça do Trabalho desse processo de extinção que havia sido iniciado com a Luísa Nunes no Congresso Nacional apresentando um processo de fusão da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal. Ministro, há vários estudos e artigos, né, que afirmam que o senhor promoveu uma verdadeira revolução no TST, no sentido de ter promovido naquela época uma jurisprudência mais voltada para o lado social. O senhor tem conhecimento desses estudos? O que o senhor pensa disso? Eu te ouço falar dele, vez por outra eu ouço falar dele. Na verdade, isso apenas me deixa um pouco encabulado, porque o juiz aqui em Natal, desembargador, como hoje se chama, no Recife, que eu não cheguei a vice-presidente, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na verdade o que eu sempre fui foi um juiz de província. Eu sou muito provinciano. De modo que esses altos elogios internacionais, inclusive de direitos humanos no TST, vieram vários professores franceses, italianos,
espanhóis, e todos eles faziam menção à minha luta, ao meu nome, a minha luta em favor da extinção do trabalho escravo no Brasil. Todos eles faziam, mas é que eu pude avaliar a repercussão do meu trabalho através desses depoimentos. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco sobre as leis trabalhistas. Qual a opinião do senhor sobre a flexibilização das normas trabalhistas? Ninguém procura flexibilizar normas trabalhistas em favor do trabalhador. Só se procura flexibilizar as normas trabalhistas contra o trabalhador. A minha posição é radicalmente contra a flexibilização. Acho que não deve haver flexibilização. Na verdade, o TST já faz alguma flexibilização quando julga dissídios coletivos. O TST já faz, os regionais fazem também, porque tem o mesmo poder de julgar dissídio coletivo. Acho que não precisa dessa flexibilização. A CLT é muito bom, o texto é muito bom e atualizado. Essa aqui é a verdade. É um texto atualizado. Quando eles foram elaborar a CLT, houve um grande debate se deveria ser uma consolidação ou um código. Isso chegou à conclusão que deveria ser uma consolidação porque ela reuniria leis que poderiam ser atualizadas. É o que está acontecendo até hoje. Disse há pouco, o carro-chefe da CLT, elaborado por Arnaldo Sequino, meu grande amigo Arnaldo Sequino, era a estabilidade no emprego. Isso desapareceu hoje, não tem mais. É o fundo de garantia hoje que existe. A CLT vem sendo flexibilizado. O trabalho da mulher mudou completamente. Agora, que precisa de alguma mudança na CLT, eu admito. Por exemplo, não há razão para que bancário seja categoria diferenciada. Porque hoje, com o computador, você faz o trabalho ali sem nenhuma dificuldade. Não precisa haver categoria diferenciada de bancário. Eu defendi isso até em congressos nacionais. Mas, de um modo geral, a CLT ainda é um documento importantíssimo para a orientação, para a organização, para a regulamentação do trabalho no Brasil. E sobre o movimento associativo, qual a importância dele para o magistrado na visão do senhor? Eu acho sim que tem uma grande importância. Eu lhe disse há pouco tempo da colaboração que eu recebi de Ana Mata, de Amatra, tanto na minha época de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, como na minha época de presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Eles têm uma visão mais política, que nós juízes às vezes não podemos ter nos tribunais. Eles têm essa visão política e nos levam a considerar, a ponderar sobre o que diz ou o que eles propõem. Foi isso que aconteceu durante todo o tempo em que eu fui ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, por fim, o senhor que foi esse grande nome do direito do trabalho, que promoveu tantas mudanças pela justiça, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os novos juízes e para os magistrados que estão ingressando agora na carreira e para os que também já estão há algum tempo. Era verdade, a mensagem que eu podia deixar para eles é uma mensagem de certa simplicidade. Quando o meu filho foi nomeado juiz do trabalho, eu disse a ele o seguinte: para você ter boa apresentação na Justiça do Trabalho, ser um juiz consciente e sábio, você tem de considerar o seguinte, que as pessoas mais importantes na audiência são as partes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os advogados. Em terceiro lugar, os funcionários. Em quarto, o juiz. Ponha isso na cabeça, considere isso, porque é um gesto de humildade que, sem dúvida nenhuma, vai facilitar a sua judicatura. A mensagem que eu deixo para os juízes que se iniciam, para essa gente toda, é que leve isso em consideração. Haja com humildade. Todos devem agir com muita humildade, mas com muita pertinácia. Não é? E sempre defendendo a CLT e a Justiça do Trabalho. Certo. Ministro, muito obrigada pela entrevista tão importante que vai enriquecer o acervo da TV Ana Matra. Que agradeço a vocês. A TV Ana Matra quer contar também com a sua participação. Envie sua crítica ou sugestão para o e-mail tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.